que é o OAuth 2? O OAuth 2, basicamente, é um framework, né, de autorização que permite que nossas aplicações tenham acesso limitado a algum recurso, né, utilizando requisições HTTP, né? Basicamente isso. Quem utiliza bastante esse recurso, esse framework, é o Google, o Facebook, a Microsoft, a Apple, né? E dentre outras muitas empresas, como o GitHub usa isso, deixa eu ver mais aqui, o Itaú, com sua API de pagamentos, dentre várias outras, né? Não estou conseguindo passar aqui o slide com precisão. Agora foi, né? Um exemplo que provavelmente todo mundo aqui já utilizou, né? Quando você faz o login com uma rede social em algum site. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês o exemplo da Medium, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui, que aqui está travando. Compartilhar a tela. Tá meio travando aqui. Tela, compartilhar a tela. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela do Medium. Deixa eu parar a apresentação aqui e tentar compartilhar. Boa tarde, pessoas. Já não está aparecendo aqui para mim compartilhar a tela. Apresentar. Agora foi. Vou dar um exemplo aqui. Apresentando tela inteira ou tá só uma janela? Uma janela. Sim. Tá mostrando aí agora? Da Medium? Tá, sim. Pronto. Né? Um exemplo bastante comum, quando você tenta fazer login com a Medium, né? E você diz que quer logar, por exemplo, com o Google, você imediatamente é redirecionado para o site do Google. Então, a partir de agora, toda sua interação de autenticação é com o Google. A Medium não tem acesso ao seu login, sua senha, nada disso, né? Basicamente aqui, a Medium solicitou, né, uma autorização para o Google para utilizar, vocês podem ver aqui embaixo, para autorizar o seu nome, o seu endereço de e-mail, o seu idioma preferido na conta Google e sua foto do perfil. Pronto. Quando você fizer o login com o Google, né, vou selecionar a Pablo aqui, ele vai redirecionar de volta, né, para o Medium. Certo? Veja bem, como falei, você, quando disse que queria fazer login com o Google, você delegou essa responsabilidade para o Google, a responsabilidade de se logar, de se autenticar para o Google. E o Google devolveu para o Medium uma autorização para utilizar aquele recurso que ela pediu. Né? Esse é um cenário muito útil, né, do OAuth, permitindo que aplicações de terceiros, como a Medium, acessem seus recursos sem você precisar fornecer para eles seu login e senha. Né? Um exemplo que eu gosto de usar bastante vamos supor que eu desenvolvo um sistema lá chamado Face App Print, certo? Um sistemazinho para imprimir fotos do Facebook. Para você imprimir a foto do Facebook no sistema, você precisa fornecer essa foto para o sistema, né? Não é verdade? Mas como é que você vai fazer isso? Você vai baixar todas as fotos e depois fazer o upload no sistema? Não. Você vai passar o seu login e senha para esse sistema? Não. Você vai dar uma autorização temporária para ele acessar esse recurso. É bem mais simples, né?
Existem, isso aí foi só um dos fluxos que eu citei. Existem outros, e eu vou falar mais à frente, eu vou falar um pouco sobre... deixa eu parar a apresentação para compartilhar novamente pronto, né? Existem outros fluxos, né, que você pode utilizar, que é o código de autorização, o implícito, o client credentials e o password flow. Está em vermelho, que é o que hoje eu utilizo, que eu tenho uma certa bagagem, né? Mas antes de entrar, de fato, nesse assunto aí, eu preciso que vocês tenham em mente que, quando nós trabalhamos com ALF, nós temos 4 elementos principais, né? Tá passando bem aqui, né? Que a gente chama de papéis do ALF. Quem são esses caras? O usuário, né? Que é o dono do recurso, que é o cara que dá autorização para a aplicação acessar a sua conta. Naquele caso daquela interaçãozinha que eu fiz ali entre o Medium e o Google, o usuário seria eu, né? O cliente, que é a aplicação que quer acessar aquele recurso, no caso, a Medium, não pode confundir esse cliente com o usuário, né? Temos o servidor de recurso, que é o servidor que contém, de fato, os recursos que a aplicação precisa acessar, e o servidor de autorização, né, que é o servidor que autoriza o cliente a acessar aqueles recursos. Né? Muitas vezes, esses dois podem estar na mesma máquina ou até mesmo na mesma aplicação, que é até o meu caso, né? Eu uso a mesma aplicação de back-end para autenticar e para servir os recursos, né? E como é esse fluxo, né? Então, tem um fluxo padrão, um fluxo geral, que vou apresentar aqui para vocês, né? Que o primeiro é o mais óbvio, né? Quando o usuário acessa a aplicação através do computador, do celular, né? E agora o cliente, né, a aplicação, precisa acessar os recursos. Mas se ele for diretamente no servidor, obviamente o servidor vai recusar, né? Vai dar negação de serviço. Não vai permitir que ele acesse. Então, ele precisa ir até o servidor de autorização e solicitar. Cara, eu estou precisando, né? Eu estou precisando de uma senha para acessar esse recurso aqui. Você me dá? Aí, então, o servidor vai perguntar para o usuário, né? Vai pedir o login e a senha do usuário para o usuário permitir que ele faça isso. Né? E se o usuário colocar a senha correta, né, for tudo corretinho, então o servidor de autorização vai retornar um token. Esse token aí é um string, é uma senha, né? Onde o cliente agora vai poder utilizar para dizer ao servidor de recursos que agora ele tem permissão para acessar aquela informação, né? Então, ele pode fazer uma requisição, por exemplo, nesse caso aqui, é fictício, né? Eu estaria fazendo uma solicitação tipo www.google.com/perfil, né? E enviando o token no cabeçalho da requisição, né? Estou dizendo, olha, servidor, eu preciso desses recursos, tá aqui a senha. O servidor vai verificar a senha, se está ok, se essa senha estiver ok, ele vai simplesmente dizer, opa, ok, está aqui o recurso, está aqui a informação que você precisa, né? Aí, nesse caso aqui, está no formato JSON, eu não coloquei o parêntese porque não queria diminuir as imagens, deixei assim, mas isso aí é o formato JSON.
E, basicamente, isso aí. Pronto, agora ele recebeu o nome, o e-mail e a imagem, então ele vai poder consumir na aplicação dele da forma que atender, que melhor lhe atender, né? Agora, passando um pouco aí para os fluxos, né? Tem o Code Authorization, né? O código de autorização, né? Que é um dos tipos de concessão, que a gente chama de Grant Type, que é o mais utilizado, porque ele é otimizado para aplicações do lado do servidor, que o código não é exposto, né? Mantendo a confidencialidade do client secret. Já eu explico para vocês o que seria esse client secret, né? Esse fluxo, ele é baseado em redirecionamento, ou seja, a aplicação interage com o navegador e recebe os códigos de autorização que são roteados através do próprio navegador. Nesse caso aqui, você precisa fazer o cadastro da sua aplicação no site da API. No caso lá do Google, você tem que entrar lá na API do Google e fazer o registro do seu site, né? Onde você vai informar o nome do site, a URL do site e para onde o Google vai redirecionar quando você obtiver a resposta, né? Se a autorização. Que no caso, na maioria das vezes, vai ser a própria URL. E quando você fizer esse cadastro, a Google vai lhe devolver dois tokens, que é o Client ID e o Client Secret, né? Que é justamente para você utilizar para o Google lhe autorizar a pegar aquela informação de forma segura, né? Além das credenciais além das credenciais do usuário, seriam necessárias as credenciais do próprio site, né? Porque senão o Google não permite. Aí temos aqui o fluxo implicit, né? É mais utilizado para aplicações móveis e também web, né? Onde a confidencialidade do cliente ID já não é garantida, que é também um fluxo baseado em redirecionamento, mas o token de acesso é dado ao navegador, né? Ele pode ser exposto ao usuário e a outros aplicativos no dispositivo do usuário. Esse fluxo ele não autentica a identidade da aplicação, ele simplesmente confia naquela URL que você passou quando você cadastrou o seu site lá na API. Por exemplo, se eu intercepto um client ID com alguma ferramenta de interceptação, ela não está armazenada em um cookie seguro, nada disso. Eu simplesmente vou lá e intercepto. Se eu estou cadastrado lá com o site www.jogodavelha.com e chegar uma requisição para ele, utilizando o Client ID, através do site www.jogodavelha.com.br, o Google vai barrar, vai dizer, opa, não é você que está cadastrado aqui, cara. Quem está cadastrado é esse rapaz aqui. Então, eu vou redirecionar a resposta para ele. Para você, não. Como você pode ver, tem uma segurança bem interessante aí já. Como eu disse, basicamente é o seguinte, o usuário é solicitado a autorizar a aplicação, o servidor repassa de autorização, recebe a autenticação, repassa para o navegador repassa o token de autorização para a aplicação, e agora a aplicação pode buscar o recurso desde que ela seja proprietária daquele cliente ali que ela quer transmitir, que ela quer acessar esse recurso. Não sei se deu para ficar claro aqui tudo. E aqui é o rapaz que eu uso, que é o Resource Owner Password Credentials. E a gente costuma abreviar aí para Password Flow, né?
Esse aqui é utilizado também em aplicações móveis e web, mas ele só deve ser utilizado se a aplicação é confiável. Em que sentido? Basicamente, quando o serviço e a aplicação de acesso são do mesmo proprietário. Né? Por quê? Por que isso? Quando eu preciso fornecer a senha, o usuário precisa fornecer as credenciais, né, o login e senha, diretamente na aplicação, né? Então, isso aí já é uma coisa, são dados bastante sensíveis, né? Você está mexendo com login e senha. Então, é interessante que haja agora eu esqueci a palavra, né? Que haja essa condição, né? Que a aplicação seja o mesmo proprietário da aplicação seja o proprietário do servidor, né? Para haver essa única interação. Né? O usuário fornece suas credenciais diretamente na aplicação e a aplicação simplesmente usa essas informações para dar autorização e dar acesso ao recurso, né? Você digita seu login e senha na aplicação, a aplicação vai lá no banco de dados, verifica se você realmente é o usuário, se aquele login e senha está correto, lhe dá autorização, a aplicação vai lá, volta com a autorização e acessa o recurso. Então, tem esse vai e volta, né? Você sempre precisa se credenciar para depois pegar a autorização, para depois pegar o recurso de fato. E o Client Credentials. Esse aqui é bem básico. Lembra que eu falei que você precisa cadastrar seu site lá na API. Né? Então, esse cara aqui, basicamente, permite que você altere as informações, suas informações de cadastro lá na API. Né? Você envia suas credenciais, que é o Client ID e o Client Secret, através de uma requisição HTTP, e ele devolve uma autorização para você fazer a modificação de alguns atributos, como descrição, até mesmo a URL, né, de redirecionamento ou do próprio site. Deixa eu ver mais aqui. Aí, como eu falei, eu trabalho mais nessa forma, né, no Password Flow, onde tanto a aplicação como a aplicação como o back-end, né, que é o servidor, onde estão armazenados os recursos, são do mesmo proprietário, no caso, eu. Essa forma não é uma forma 100% segura. Para melhorar a segurança disso, o que é que eu faço? Eu utilizo um carinha chamado Refresh Token. Né? O que seria isso? Basicamente, eu tenho aquele token de acesso que o servidor de autorização provém, né? E ele tem um tempo de duração maior. No meu caso, eu configuro sempre para 30 minutos de ausência. Se o cara parar de mexer no sistema durante 30 minutos, então esse token é revogado e você tem que fazer o login novamente. Esse cara ele só transita através de um cookie. E ele é colocado num cookie seguro, né? HTTPS. Então, não vai ser tão fácil assim você interceptar esse cara. E eu tenho o Refresh Token, que é um cookie de curta duração, que eu configuro para 15 segundos. Esse cookie, ele já pode ser interceptado. Pode. Mas é complicado de você conseguir interceptar um cookie, você conseguir interceptar essa informação e utilizá-la em tempo hábil, né? Antes dela expirar.
Então, ela como expira rapidamente, você não consegue interceptá-la e usá-la em tempo hábil, não é verdade? Aí torna a aplicação bem mais segura, sem utilizar, e no caso aí eu não utilizo aquela questão do client secret e do client ID, né? A informação aqui é pega de forma direta. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa relacionada a esse token. Eu acho que é só isso. Acho que é um fluxo, como vocês puderam perceber, é um fluxo bem simples. É um pouco confuso, porque por conta desse vai e volta, né? Ele redireciona para o Google, aí, no caso daquele exemplo lá, ele redireciona para o servidor do Google, pede autorização, volta, vai no servidor do Google novamente, pega a informação de fato para usar. Então, é basicamente isso aí o fluxo, né? Foi mostrado aí. E é só isso. Eu tinha para mostrar, porque, assim, a gente pretende fazer um mini curso para mostrar isso na prática, que é o que vai dar mais visibilidade do que realmente acontece ali, né, por baixo, na utilização desse framework. Então, basicamente é isso. Eu tirei essa pequena aula aí da DigitalOcean, introdução ao Auth2. Quem quiser dar uma olhadinha depois, eu vou compartilhar aí o slide. E alguma dúvida? Quem quiser tirar dúvida. Ó, viu, Flávio? Você perguntando quanto tempo eu levaria, eu não levei nem uns 20 minutos direito. Beleza. Foi rapidão. Vou inaugurar aqui a sessão de dúvidas para o pessoal ter coragem de participar. Pablo, sobre riscos, nesse estudo que você fez, quais são as possibilidades de fraudar o sistema e o que é que foi feito, o que é que está sendo feito para evitar esse tipo de coisa? Flávio, não deu para entender direito não, seu áudio está muito baixo. Deixa eu puxar mais para cá. Está ouvindo? Estou sim. Sobre riscos, no estudo que você fez, quais os riscos de burlar esse sistema ou de fraudar esse sistema? O que é que você conseguiu detectar? Flávio, assim, eu passei por uma situação até interessante. Lá na Intec, a gente está fazendo um sistema, né? E no servidor onde esse sistema está armazenado, houve um ataque, né? Foi da meia-noite de um dia até meio-dia do outro, esse servidor sendo atacado, e os caras não conseguiram acessar os dados através da API, né? Acho que eu falei até para vocês isso uma vez. Porque é o seguinte, primeiro, tem uma questão que existe, que é chamada de CORS, né? Você não consegue enviar uma requisição HTTP para um site, para uma API, se você não estiver na mesma rede daquela API. No caso, por exemplo, se eu subir uma API aqui no localhost 8080, eu não consigo enviar uma requisição para essa API se eu estiver na porta 8081. Então, isso aí já é um bloqueio muito grande. Ao momento que eu coloco lá, que eu digo lá, no caso pegando mais o exemplo do Google, no momento que eu preciso registrar o meu site lá, para obter credenciais para acessar,
a Google já faz isso. A Google está criando ali, está adicionando você nas políticas de cores dela, né? Que para permitir que você acesse. Senão você não consegue acessar, entendeu? Por mais que você tenha as credenciais, se você não estiver numa rede que esteja autorizada, você não consegue, né? Então já é uma segurança bem interessante. Mas você sabe que sempre existem as possibilidades. Como eu falei para você, eu tenho um token de 15 segundos. Qualquer um pode interceptar. Mas em 15 segundos ele vai ter tempo hábil para fazer alguma coisa, para fazer alguma bagunça no sistema, para colher alguma informação? Não. Né? Porque tem o tempo dele conseguir capturar, né? Tem o tempo dele fazer a requisição de autorização e buscar a informação. 15 segundos, eu não acredito que seja um tempo hábil para o cara fazer uma bagunça no sistema, por exemplo, colher algum dado. Tem o cookie, tem o access token que está no cookie seguro. É mais complicado de conseguir acessar. Claro que existem métodos que o cara vai conseguir, existem momentos e métodos que o cara vai conseguir acessar um cookie estando ou não no HTTPS. Os caras são muito bons, né? Mas o nível de segurança aí é muito pesado, né? Caso contrário, as grandes empresas, né? Google, Facebook, Apple e Microsoft, não ficariam com o pé atrás para utilizar, não é verdade? Mais alguém? Eu aqui. Pode falar? Minha pergunta é, no caso, essa plataforma de autenticação e autorização, ela é genérica. Então, e ela funciona à base de uma API. Então, minha pergunta é mais relacionada. Quanto de código eu preciso usar na minha aplicação, além desse cadastro lá no servidor do Google ou de outro que forneça esse tipo de autenticação? Bom, eu preciso de muito código, eu consigo integrar o código facilmente? Depende da linguagem que você vai usar. Por exemplo, eu utilizo o Angular, eu coloco 2 linhas de código. Que uma é o cabeçalho e a segunda a primeira é o cabeçalho, né, com as autorizações, e a segunda é a requisição HTTP. Né? Eu utilizo o Angular, eu coloco algo lá como http.get e coloco dentro a informação que eu quero buscar. Pronto, no caso do front-end é basicamente isso. Aí, okay. Com outra linguagem eu não sei bem. Com Java, por exemplo, eu nunca fiz uma requisição, eu nunca fiz o inverso, entendeu? O front-end. Aí eu não sei precisar quantas linhas de código você usaria. No caso, você só fez com React. Isso. E só a parte cliente. Eu tenho as duas, só que eu tenho o back-end, né, que é com Spring, e tem o front-end que eu já fiz tanto com Angular, CLI, quanto com React. Eu vou tentar fazer... No caso, eu preciso... Oi? No caso, eu preciso ter coisa no meu back-end também? Porque no caso do back-end, o auth, ele é a segurança do seu back-end, a segurança da sua API, entendeu? Aqui cliente e servidor são separados. Você pode ter o servidor de autorização e de recursos na mesma máquina e mesma aplicação. Mas, no caso, o cliente é separado do servidor. Basicamente, você tem uma API independente. Você pode fazer N aplicações e consumir essa API.
A minha pergunta não foi essa, não, mas Mas vai lá, pergunta. a pergunta foi, no caso, o meu cliente é que acessa essa Isso, funcionalidade e vai vir um token, isso, né? E esse token é passado para o meu back-end com os dados para me dar autorização nesse sistema, que a Google só faz a autenticação, para saber se você tem uma conta Google. Exatamente. O cliente e essa conta Google tem permissão. O cliente só faz consumir. Eu vi uma pergunta interessante aqui no... recentemente foi encontrada uma vulnerabilidade no da Apple. Bem levantado. Mas eu não sei precisar para você se isso aí foi na API externa deles. Entendeu? Porque, assim, o OAuth é mais utilizado por essas empresas para externar alguma informação. No caso da Apple, ela faz também para você poder fazer login em algum site com a conta da Apple, né? Aí eu não sei precisar para você se essa vulnerabilidade foi nisso ou se foi na API interna deles, que aí, se eu não me engano, a segurança deles é diferente. Eu não sei. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Rocha. Na apresentação você mostrou as vantagens de usar o OAuth, mas tem alguma desvantagem? Porque, por exemplo, vários sites eles dão a opção de você, citar o exemplo do Medium, de você logar com sua conta do Google, mas ele também dá a opção de você criar uma conta no site. Então, se ele já abstrai tanto isso, não seria viável usar só a parte do AUTH, no lugar de também dar a possibilidade de fazer login e senha no site? Cara, depende. E se você não quiser se você não se sente seguro o suficiente para dar suas informações do Google para o Medium? Por exemplo, você poderia querer, não, eu vou criar aqui com o meu e-mail e colocar uma senha aqui qualquer, não vou disponibilizar a senha do meu e-mail, não, né? E aí, como seria? Mas o que eu queria foi em questão de uso, ignorando o que o usuário pensa. Eu posso usar em uma aplicação só o AUTH no lugar da possibilidade de login e senha? Não, pode sim, tranquilamente. Então ele é seguro o suficiente para comportar isso. Sim. Pronto, no caso do sistema que a gente usa, no sistema web que a gente usa lá na Intec, hoje é assim. É só o login e senha só dentro do sistema, com o AUTH, né? Seria uma espécie de login com o Google, mas só dentro do sistema. Ah, massa. Aí, já lhe poupa um trabalho, se você quiser aplicar isso. Aí vai de acordo com você. Também, pronto, a senha, você criptografar alguns dados no banco de dados, como por exemplo, a senha, né? Uhum. Pablo, Oi? no início você mostrou que o sistema vai ter acesso a 4 informações do usuário. Você podia voltar lá naquela tela? Sim. Mas isso foi lá no... Foi já mostrando a tela do Medium, não foi? Foi. Isso. Deixa eu só... Você está apresentando... A minha pergunta é o seguinte, você poderia escolher mais campos ou você poderia, de repente, o usuário poderia não fornecer todas aquelas informações se ele quisesse? Vou só sair aqui. Flávio, no caso do Google, eu não sei, mas no caso do Facebook, você pode pedir autorização tanto às informações de perfil como aos álbuns de fotografia. Mas, no caso do Facebook, vai sempre explicitar lá, dizendo ao que você está dando acesso àquela aplicação. E lembrando que o token é temporário, sabe?
Você deu autorização ali, ele vai ficar lá, depende do que o Google configurar, o Facebook configurou, por exemplo, 1 hora, um dia, entendeu? Mas aí se o cara quiser, por exemplo, ter acesso às informações, ele vai agir rapidamente para pescar essas informações, não é isso? Uhum. Mas é aqui tá, vamos supor, pega no sistemazinho lá que eu falei, né, de fotos, eu quero imprimir fotos. Para você imprimir fotos, você tem que dar o acesso, né, a essa informação. Aí vai de você, aí o Google vai jogar lá na sua cara. Ó, o site Face Apps, FacePrint, está solicitando acesso ao seu álbum de fotos. Você vai permitir? Aí, se você permitir, você tá correndo o risco, né, do cara ser sacana com você. Só aperta assim. O mínimo que o Facebook, quando é com o Facebook, o mínimo que ele pede, geralmente é ou a foto do perfil e o e-mail, ou só o e-mail. A minha Não, dúvida mas nesse caso aí é de foto, de autenticação com login, né, do Facebook. Aí só pede essa informação. Mas aí, no caso, também tem disponível para você acessar os álbuns de fotos, de fotografia. Ele só não deixa, ele só não vem desabilitado, vem tudo habilitado, e aí você que faz, eu vou olhar, não vou olhar, aí, aceita do jeito que quiser aí. Aí vai de cada um, dá atenção de cada um. Do nada você aparece uma foto sua no outdoor lá na Rússia. Uhum. O bom é que você não fornece em nenhum momento, no caso, o site, o Medium, pegando o Medium como exemplo, ele não tem acesso em momento algum à sua senha e login do Facebook, né? Eu cancelei aqui. Tá mostrando aí ainda? E aí, mais alguma dúvida? Alô, Pablo Aragon aqui, meu amigo velho. Opa, fala, grande mestre. Eu tenho uma dúvida. Eu não pude acompanhar o finalzinho aqui, porque surgiu uma demanda aqui, eu tive que sair, mas eu voltei. Qual é a principal vantagem para mim, como provedor de recurso, em implementar uma autenticação desse tipo aí? É só a questão de eu não ter que me preocupar com essa camada de segurança de autenticação, de usuário, porque muitos usam essa parte de login para captura de leads, de marketing, né? Assim, de informações estratégicas para dentro da empresa. Essa captura, assim, não seria uma desvantagem para mim como provedor de recursos? Não. Você, como provedor de recurso, né, no caso, você vai estar dando acesso a terceiros sobre informações que você tem sobre determinado usuário com a permissão dele. Isso aí, ao meu ver, seria ruim para a captura de leads, eu acredito, no caso do cliente. Mas mesmo assim, por exemplo, quando você faz um login com o perfil do Facebook, você não tá pegando o nome e o e-mail? Isso aí é uma captura de lead. Não sei se foi isso que você quis perguntar. Basicamente isso. É porque tem gente que captura mais informações, assim, fica meio que restrito quando eu pego. No O caso, usuário pode, assim, as empresas geralmente não perguntam. Quando eu implemento a minha própria, a empresa em si não pergunta o que é que eu posso capturar. Eu boto o formulário lá e o cara preenche o que eu colocar lá e pronto. Nesse caso aí, assim, o usuário tem que permitir. Não, eu só quero que você leve aí isso aí. O restante eu não permito, não, né? não, mas tipo, o cliente, quando vai solicitar, ele coloca as informações, né, que ele quer, entendeu? Aí, no caso, o Facebook, ele deve ter quais informações ele permite que você consiga capturar. Aí, vamos supor que do seu perfil inteiro, ele só não permita que você pegue a senha, por exemplo, entendeu? Você vai, aí, só que quando ele vai fazer o login dele, por exemplo, ele não precisa dessas informações todas, então ele só acaba pedindo aquelas que ele necessita, né? Ok. Questions? Mais alguém? Tassiano foi dormir. Você
você, François, tá quietinho aí, rapaz? Ai, tá. Estou aqui. Apareceu. Você respondeu mais ou menos aí a questão da linguagem, então você não sabe que se é totalmente possível fazer integração desse tipo de autenticação e autorização com qualquer linguagem? Não, geralmente faz, porque acredito que toda linguagem faça a requisição HTTP, né? Certo. Então, Acho que sim. Todo framework web, né, da linguagem deve fazer. até desktop você consegue fazer, né? Beleza. Por exemplo, eu utilizei o framework Django, ele já me dá um módulo de autenticação totalmente pronto. Né? Então, eu não preciso me preocupar em implementar essa questão de um formulário que criptografa a senha. Ele já é criptografado e ela já é salva no banco, totalmente oculto. Aí a minha pergunta era justamente relacionada a isso. Eu quero dar a opção da pessoa fazer a autenticação, autorização via Gmail, por exemplo. E ao fazer isso, no caso, ele cria um usuário para a pessoa interno. Ao invés de ter senha, teria só a confirmação, né, de autorização, o token. Pelo que eu vi aqui, é mais ou menos isso aí que a Medium faz. Quando eu criei minha conta, ele criou para mim aqui um usuário chamado @PabloLopes, que é o mesmo nome mesmo nome do meu usuário lá no Google. Aí underline um código aqui, entendeu? Então, acredito que é mais ou menos isso aí, e no caso que ele vai buscar, ao invés de ele buscar e usar a informação, nas próximas vezes ele busca só a senha, né? A principal vantagem que eu vejo é justamente essa, de você não ter que criar uma conta no site, uma conta propriamente dita no site, para poder acessar, né? Ele cria para você a conta. Beleza. E aí? Mais Acho alguém? que o pessoal tá com sono. Você disse que eu tava, mas acho que é o pessoal que tá. François tá dormindo.